O segredo escondido no Pai Nosso. Porque muitos cristãos vivem como abandonados. Você acorda, ora, Pai Nosso que estás nos céus. E poucas horas depois está vivendo como se Deus tivesse desaparecido do mapa. E se eu te dissesse que essa contradição revela um dos maiores enganos espirituais da nossa geração? O que você está prestes a descobrir foi escondido à vista de todos. Não é sobre repetir uma oração famosa, é sobre carregar, ou não, uma identidade espiritual que pode desmontar, de uma vez por todas, o espírito de orfandade que governa silenciosamente a mente de muitos cristãos. A maioria das pessoas nunca percebe isso, porque acham que Pai Nosso é liturgia. Hoje você vai ver que é guerra de identidade. Não diga Pai Nosso pela manhã e depois passe o resto do dia órfão. Essa frase, simples e direta, denuncia um abismo psicológico e espiritual. Como é possível chamar Deus de Pai às 7 horas da manhã e às 15 horas estar dominado por medo, ansiedade, sensação de desamparo e autossuficiência exausta? Jesus, em Mateus 6:9, não estava apenas ensinando um modelo de oração. Ele estava detonando uma mentira antiga, a de que você vive sozinho no universo. Pai Nosso não é apenas uma fórmula, é um veredito espiritual, é uma posição, é uma adoção. Mas aqui está o mistério que quase ninguém enxerga. Você pode repetir a frase correta e continuar com uma alma órfã. Este detalhe muda completamente o significado da oração do Pai Nosso, porque no fundo, a pergunta não é "você ora?", a pergunta é "você ora como órfão ou como filho?". E é exatamente isso que vamos dissecar agora. Para entender o peso da expressão Pai Nosso, precisamos voltar ao mundo de Jesus. No judaísmo do Segundo Templo, a linguagem sobre Deus era profundamente reverente. Ele era o Altíssimo, o Santo de Israel, o Senhor dos Exércitos. Chamá-lo de Pai não era totalmente estranho. O Antigo Testamento usa essa linguagem, por exemplo, Isaías 63:16. Mas Jesus faz algo escandaloso. Ele traz essa paternidade para o cotidiano, para a intimidade, para o vocabulário da oração comum. Quando ele diz, portanto orai assim, Pai Nosso que estás nos céus, Mateus 6:9, ele está rasgando o véu da distância emocional. No mundo greco-romano, deuses eram poderosos, caprichosos, distantes. No ambiente religioso, as divindades eram aplacadas, negociadas, apaziguadas. A ideia de um Deus que adota, que chama, que acolhe, é radical. Esse pano de fundo torna Romanos 8 ainda mais explosivo. Paulo, judeu fariseu, educado, conhecedor de toda essa tradição, escreve: porque não recebestes espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8:15. Abba é linguagem de filho, de intimidade. E aqui há algo que a maioria ignora. No mundo antigo, adoção não era uma adoção frágil. Era uma mudança legal definitiva de status. O filho adotado participava da herança, do nome, da proteção do pai. Ou seja, quando o Novo Testamento fala de adoção, ele não está falando de sentimento, mas de posição. Como lembra J. Tophet Packer em Knowing God, a adoção é o privilégio supremo do Evangelho. Ser justo é maravilhoso, mas ser filho é algo infinitamente mais. Isso não é coincidência. Quando Cristo nos põe na boca a expressão Pai Nosso, Ele está nos convocando a viver na terra com a consciência jurídica e afetiva de filhos. Num mundo espiritual que insiste em nos tratar como escravos ou órfãos, agora camada por camada, vamos desmontar a vida de um órfão espiritual e a vida de um filho, o espírito de orfandade, medo, ansiedade, autossuficiência.
A orfandade espiritual vive de medo, ansiedade e autossuficiência. Isso não é frase bonita, é diagnóstico clínico da alma. O órfão espiritual vive como se tudo dependesse de si. Interpreta silêncio como abandono. Lê a demora de Deus como rejeição. Mede seu valor por desempenho, aparência, produtividade. Ele pode estar sentado em um banco de igreja, Bíblia na mão, e ainda assim, por dentro, estar convencido de que ninguém cuida dele de verdade. Por isso Paulo fala em espírito de escravidão, Kiaxis, espírito de adoção, Romanos 8,15. A escravidão tem medo, a adoção tem confiança, mas o que acontece depois é ainda mais perturbador. A contradição oculta, orar como filho, viver como órfão. Não faz sentido proclamar paternidade divina pela manhã e viver como se estivéssemos sozinhos à tarde. Aqui está a esquizofrenia espiritual que quase ninguém confessa. Na liturgia, Pai Nosso. Na prática, se eu não resolver, ninguém resolve. Na oração, seja feita a tua vontade. Na ansiedade, se não for do meu jeito, tudo acaba. Ou seja, a boca ora como filho, mas a agenda opera como órfão. A maioria das pessoas nunca percebe isso porque confundem ortodoxia com identidade. Elas acreditam certo sobre Deus, mas não vivem a partir dessa verdade. Teólogos como Karl Barth e Dietrich Bonhoeffer insistiram nessa ruptura entre fé confessada e fé vivida. Aqui, essa ruptura aparece na forma de orfandade funcional. Pai Nosso desmonta o órfão invisível. Preste atenção à lógica do texto. É reconhecer que não somos abandonados no mundo, mas guardados por um Pai que vê em secreto, sustenta em silêncio e corrige com amor. Veja as 3 dimensões. 1. Vê em secreto. Ele conhece o que ninguém vê. 2. Sustenta em silêncio. Ele age quando você acha que nada está acontecendo. 3. Corrige com amor. Ele não te abandona ao teu próprio caos. Isso é o oposto do abandono. Tudo que o espírito de orfandade sussurra é desmentido aqui. E então vem o contraste definitivo. O órfão tenta provar valor. O filho descansa no amor. Este detalhe muda completamente o modo como você lê o Novo Testamento, porque de repente, passagens como João 1:12 deixam de ser frases bonitas e se tornam uma reconfiguração total da sua identidade. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filiação não é emoção que vem e vai, é posição conferida pela graça. Se ele é pai, então o texto diz: se ele é pai, então há provisão. Se ele é pai, há direção. Se ele é pai, há disciplina que nos molda. Se ele é pai, há herança. Perceba, cada "se ele é pai" é uma sentença contra a orfandade. Provisão quebra o medo de falta. Direção confronta a confusão crônica. Disciplina cura o abandono e o caos interno. Herança destrói o sentimento de insignificância. Isso não é autoajuda. É uma antropologia espiritual. O ser humano foi desenhado para viver sob paternidade. Sem isso, ele se torna um órfão sofisticado, religioso, produtivo, eficiente e profundamente solitário. Chegamos ao ponto mais crítico. A maior mentira espiritual não é Deus não existe. É, Deus existe, mas não é pai para você. O espírito de orfandade não nega a existência de Deus. Ele nega a sua filiação. Por isso, a oração do Pai Nosso é uma declaração de guerra espiritual. Quando você diz, Pai Nosso, no mundo invisível, você está rejeitando a narrativa de abandono, declarando que pertence a uma família eterna, lembrando ao inferno que você tem sobrenome, aceitando disciplina como cuidado, não como rejeição. A teologia de adoção em Paulo, especialmente em Romanos 8 e Gálatas 4,
é justamente isso, um grito contra a vida como órfão. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Gálatas 4:6. Repare, não é você que, heróica e bravamente, consegue chamar Deus de Pai. É o Espírito em você que clama. A filiação não nasce do seu esforço de sentir-se filho. Ela nasce do ato soberano de Deus que te coloca nessa posição e do Espírito que te convence disso, contra toda a experiência humana de abandono. E aqui algo se encaixa de maneira quase dolorosa. Talvez você tenha conhecido ausência humana, rejeição ou abandono, mas o Pai revelado por Cristo não falha, não se ausenta e não se arrepende de amar. Ou seja, a tua biografia não tem a palavra final sobre a tua identidade espiritual. Este é o coração do Evangelho. Deus não apenas te perdoa como juiz, Ele te recebe como Pai. Ele não apenas cancela uma dívida, Ele te dá um lugar à mesa. Ele não apenas limpa teu passado, Ele te dá um futuro por herança. Nesse momento, o Pai Nosso deixa de ser uma oração que você recita e se torna uma casa onde você mora. Agora a pergunta sai da teoria e entra direto no teu dia a dia. Como é viver como filho e não mais como órfão? O texto que você me enviou já dá a direção. Hoje, não apenas ore, viva como filho, ande com a segurança de quem sabe a quem pertence. Decida com a maturidade de quem carrega um sobrenome eterno. Confie com a paz de quem sabe que o Pai está no controle. Traduzindo isso em movimentos concretos. 1. Na ansiedade. Ao invés de pensar, se eu não der conta, tudo acaba, você começa a orar. Pai, tua provisão é maior que o meu controle. Eu não estou sozinho. 2. Na tentação de autossuficiência. Em vez de eu resolvo, eu dou um jeito, eu seguro tudo. Você diz, Pai, eu dependo de ti. Filhos não carregam o universo nas costas. 3. Na dor da rejeição humana. Quando alguém te abandona, te troca, te esquece, você se ancora em meu valor não foi decretado por essa pessoa, mas por um pai que não se arrepende de amar. 4. Na disciplina de Deus. Em vez de interpretar processos difíceis como castigo de um juiz irritado, você os lê como correção amorosa de um pai que está te moldando para a herança. Isso muda a forma como você trabalha, se relaciona, decide, ora, espera. Você deixa de viver mendigando atenção espiritual e começa a caminhar como alguém que já tem um pai, já tem um nome, já tem um lugar. Não diga Pai Nosso e viva como órfão. Ore como filho, ande como filho, confie como filho, todos os dias. Imagine a cena. Amanhã cedo, você acorda. O relógio marca o mesmo horário de sempre. A casa é a mesma. As contas são as mesmas. Os desafios continuam lá, mas algo mudou silenciosamente. Você não vai apenas repetir uma oração decorada. Você vai pronunciar uma identidade. Ao dizer Pai Nosso, você estará rompendo com a narrativa que te fez acreditar que estava sozinho, sem nome, sem mesa, sem herança. Você não é o projeto falho de uma história aleatória. Você é filho numa família eterna. E essa consciência, se realmente descer da mente para o coração, vai fazer mais pela sua saúde emocional e espiritual do que muitos discursos motivacionais somados. O que você está prestes a viver, se levar isso a sério, é simples e devastador. Menos medo, menos autossuficiência suicida, menos mendicância afetiva, mais descanso, mais confiança, mais coragem para obedecer, porque no fim, tudo converge para uma decisão radical e diária. Ou você vai continuar dizendo Pai Nosso e vivendo como órfão, ou você vai começar a viver como quem tem pai, mesmo quando nada parece facilitar isso. Até o próximo vídeo.